134. Revisor, mais uma vez, o desembargador Sérgio Mazina Martins. Voto 22523. Advogado inscrito, Dr. Bruno Cavalcante Bartolomei Parentoni. Dr. Bruno, bom dia. Bom dia. Minha câmera tá iniciando aqui, só um minutinho. Isso. Aqui estou, Excelência. Bom dia. Dr. Bruno, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O senhor está com a palavra, então, pelo prazo regimental. Primeiramente, gostaria de saudar, na pessoa de Vossa Excelência, presidente dessa sessão, relator deste processo, desembargador doutor Alexandre Almeida. Saúdo também o doutor procurador de Justiça, saúdo os nobres colegas advogados e advogadas que irão sustentar, o colega que acabou de sustentar, saúdo a todos os servidores que trabalham na presente sessão. Tive a oportunidade de encaminhar memoriais ao gabinete de Vossas Excelências, fazendo um resumo do caso. Pois bem, cuida-se de revisão criminal. O revisionando foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses pela suposta, na visão da defesa, suposta prática de, popularmente conhecido como furto de energia elétrica, delito esse constante no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Pois bem, Excelências, trazemos 2 teses de mérito que, na visão da defesa, que estão no processo e levariam à absolvição do revisionando. A primeira delas é a insuficiência probatória, tendo em vista que a sua autoria não foi devidamente caracterizada no processo. O que temos foi os policiais civis, 2 policiais civis e um agente da AES Eletropaulo, foram até a empresa do revisionando, já tinham a informação de uma ligação clandestina na empresa. Chegando lá, foram atendidos pelo revisionando, dono da empresa. Esse, por sua vez, levou-os até a caixa de mensurador de energia elétrica e eles constataram que estava faltando, tinha uma ligação clandestina ali. Pois bem, no ato, o Fernando foi preso em flagrante. O que parece, Excelências, é que tanto o Ministério Público quanto a Polícia Judiciária, eles se satisfazeram com a primeira pessoa que apareceu na empresa do revisionando. Contudo, Excelências, as provas colhidas são muito insuficientes e fragilizadas para se apontar a autoria do delito somente para o revisionando. Sabemos que uma empresa é composta por muitas pessoas e nem tudo é de conhecimento do dono do estabelecimento. Não foi trazido aos autos, não consta nos autos, uma testemunha ocular, uma imagem de câmera de segurança, por exemplo, de que o revisionando praticou uma conduta dolosa de realizar a ligação clandestina de energia elétrica, ou que tinha conhecimento da ilicitude, que poderia configurar uma participação no delito. Como ele afirmou, a administração era terceirizada e a empresa dele, ressalte, naquele período passava por uma recuperação judicial. Como diz a doutrina, a responsabilidade penal de sócios, diretores, administradores, nunca pode somente ser pelo fato de ocupar essa posição, sob pena de estarmos incorrendo em responsabilidade objetiva. Assim, Excelência, seja pela a falta de prova robusta e inquestionável. E menciona-se que as testemunhas que foram ouvidas em juízo foram esses 2 policiais civis dessa unidade especializada e o funcionário da AES Eletropaulo. E eles pouco se recordaram do que estavam fazendo ali e se mantiveram em dizer realmente eu me recordo que tinha uma ligação clandestina, mas não conseguiram apontar foi o autor deste delito. O que temos foi eles dizendo, realmente eles nos atendeu na chegada da empresa e constatamos a ligação clandestina. Ou seja, pela falta de prova robusta e inquestionável acerca da autoria, privilegiando, consagrando o princípio do indúbio pro réu, as evidências dos autos já no processo conduziam à absolvição do revisionando. A segunda tese, Excelências, tese de mérito que trazemos, e
podemos verificar nos autos é que, se Vossas Excelências entenderem que a autoria é certa, temos que a sua conduta foi justificada pela situação que a empresa do revisionando passava. Como já consta nos autos, a empresa do revisionando atravessava um processo de recuperação judicial desde 2008. E os fatos são de 2012, que culminou em 2013 na decretação de falência dessa. Nesse contexto, Excelências, é importante fazer uma menção qual que é o ramo, era o ramo da empresa do revisionando. É um ramo farmacêutico, mais precisamente a distribuição e fracionamento de insumos farmacêuticos. Nessa área, Excelências, a maioria dos medicamentos não pode estar em ambientes com alta temperatura e muita umidade. Tais circunstâncias podem provocar alterações nos medicamentos. Melhor dizendo, sem a refrigeração adequada, os medicamentos perecem. Então questiona-se, como manter um empreendimento que já estava em recuperação judicial sem a energia elétrica para tanto? Era uma situação de necessidade que o revisionando e a empresa passavam. Seria definitivamente mais antecipada a falência da empresa. Nesse contexto, estamos diante de uma situação fática que exclui a ilicitude da ação criminosa, justamente porque havia um contexto de necessidade da empresa do revisionando. O perigo atual inevitável se mostrava em razão da empresa do revisionando estar passando por uma recuperação judicial e sem a possibilidade de funcionamento da empresa por falta de energia. Como poderia o revisionando juntar o pagamento para pagamento de credores e demais encargos que advêm de uma recuperação judicial? Nós pudemos trazer certos requisitos que a doutrina elenca para a configuração do estado de necessidade e entendemos que é inegável que a sobrevivência da pessoa jurídica do revisionando, no caso, possuía um maior valor que o prejuízo que estava sendo discutido judicialmente a uma concessionária de energia elétrica que arrecada milhões por ano. Dessa feita, Excelências, entendemos que o revisionando deveria ter sido absolvido em um dos incisos do artigo 386, quando do processo de conhecimento. É isso que se reivindica nessa parte da revisão criminal. Subsidiariamente, Excelências, não querendo me estender nesse ponto da questão nesse ponto, entendemos que a natureza jurídica do furto de energia elétrica não é de crime continuado, e o revisionando foi condenado pela continuidade delitiva. Entendemos que juntamos jurisprudência deste tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e também da doutrina, de que a natureza jurídica do delito o qual fora condenado é de crime permanente. Então, nessa parte, reivindica-se o afastamento da continuidade delitiva, reconhecendo algo que é pacífico na doutrina e na jurisprudência, de que trata-se de crime permanente e afastando-se o acréscimo da continuidade delitiva. E, por fim, subsidiária também, entendemos que está presente no processo a tese de arrependimento posterior. Isso porque o valor do débito a qual o revisionando devia à empresa AES Eletropaulo estava sendo discutida no juízo civil. Soma-se a isso o fato de que foi feito um acordo extrajudicial com a referida empresa e o revisionando pagou mais de 50%, eram 13.500 mil reais aproximadamente, ele pagou 6 mil. Nós temos conhecimento de que o STJ ele estabelece como condições para a incidência dessa causa de diminuição a reparação voluntária, tempestiva e integral do dano. É certo que 2 desses 3 requisitos estão preenchidos, a voluntariedade e a tempestividade. Contudo, a reparação integral, reivindicamos que seja mitigado no caso concreto, tendo em vista que o valor estava sendo discutido, não era líquido e certo, e o revisionando procurou pagar conforme pôde pagar. E se Vossas Excelências entenderem que está estabelecida a possibilidade de aplicar essa minorante, nós reivindicamos que ela seja aplicada no patamar máximo,
tendo em vista que o revisionando foi célere em procurar saldar esse prejuízo. Nós verificamos que as irregularidades foram verificadas no dia 14/6 de 2012 e no dia 20/6 o valor da dívida começou a ser discutida no âmbito civil. Então podemos afirmar que o revisionando foi célere em procurar a empresa vítima para saldar os seus débitos e voltar a ter o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento. Reivindicamos assim o reconhecimento dessa minorante, aplicando-se o patamar máximo de 2/3. Em resumo, excelências, reivindica-se a absolvição por insuficiência probatória quanto à sua autoria. Se Vossas Excelências entenderem que a autoria é atribuída ao revisionando, ele foi praticado num estado de necessidade, tendo em vista a recuperação judicial, a situação que passava a empresa. Se Vossas Excelências afastarem essas teses de mérito, entendemos que a natureza jurídica do crime é de delito permanente e que seja reconhecido o arrependimento posterior no patamar máximo. É o que se reivindica. Bom dia, Excelências. Obrigado, doutor Bruno. Passou a palavra para o Procurador de Justiça, doutor José Roberto. Muito obrigado, eminente desembargador Alexandre Almeida, relator desta revisão criminal, em nome de quem são os demais eminentes desembargadores que integram-se por ele, o sexto grupo de câmaras criminal, ao doutor Bruno Cavalcante Bartolomei Parentoni, aqui representando muito dignamente o OAB Bandeirante, a dona Sidônia, aqui representando muito dignamente o Corpo de Funcionários da Igreja Tribunal de Justiça de São Paulo, a senhorita Sabrina Galdino, aqui representando o Corpo de Estudantes de Faculdade de Direito de São Paulo. Senhores, as minhas mais cordiais saudações a todos e a todas. Eu vou ser muito breve, manifesto o sentido do indeferimento da sanção revisional em sua inteira extensão. Se não vejamos, no tocante ao mérito, rapidamente, os policiais civis elencados na exordial acusatória confirmaram que foram acionados para atendimento a esta ocorrência. Havia informação de que um estabelecimento comercial legalmente representado pelo revisionário estaria havendo desvio de energia, furto de energia, e realmente ficou comprovado. Tanto mais fidedigna se torna essa asserção quando se verifica a existência de relógio medidor instalado no local, nessa sociedade empresária. Sociedade empresária, excelências, aliás, por ele legalmente representada, o que afasta qualquer alegação conducente ao reconhecimento das circunstâncias que ele não tinha conhecimento dessa situação. Até mesmo porque no corpo do laudo técnico de folhas 6870 foi expressamente consignado que foi observado a conexão de entrada com o cabeamento do imóvel por meio de uma chave, permitindo a utilização de energia do imóvel. Ou seja, não tinha como o revisionário alegar desconhecimento da subtração de energia que estava sendo realizada, repito, no estabelecimento comercial por ele legalmente representado. E tanto mais se torna verdadeira essa asserção, não significa que ele próprio pagava a conta de luz. Então ele tinha plenas condições de ter conhecimento total de que havia um desvio de energia grande no estabelecimento dele. Com relação à questão do estado de necessidade, acho que é descabida essa informação. Não foi demonstrada a atualidade do perigo invocado. Aliás, sequer foi demonstrado o perigo invocado, na minha modesta opinião. Afaste essa alegação defensória também. Houve crime continuado, no meu entender. Houve um nexo de continuidade que vincularam os delitos parcelares do documento. Os delitos foram praticados em similares condições de tempo, local e modo de execução, perdurado no mínimo por 30 dias. Logo, está configurado o nexo de continuidade. Por fim, quanto ao elemento posterior, embora as alegações defensórias, a respeito das alegações defensórias aqui apresentadas, entendo também não existe uma análise crítica mais apurada. Se não vejamos, não houve a reparação do prejuízo causado à empresa funcionária de energia elétrica até o recebimento da denúncia. Se houvesse o ressarcimento após esse recebimento, incidiria atenuante, na
a meu ver, isso diretamente previsto no artigo 65, inciso 3, letra B do Código Penal, sem qualquer efeito no caso concreto em análise, porque a pena dele já foi aplicada no mínimo legal, sendo posteriormente acrescida de um sexto, a terceira fase, por conta da continuidade delitiva. Senhores, então são essas considerações, opino respeitosamente no sentido do indeferimento da pretensão defensória. Obrigado. Obrigado, doutor Julião. O senhor relator, doutor Bruno, a tese de absolvição por falta de provas, com todo respeito, não se justifica de maneira alguma. Há um laudo que evidencia que a energia elétrica não passava por relógio medidor. O peticionário era o proprietário da empresa e o único beneficiário com o desvio de energia que aconteceu na empresa. O fato da empresa estar passando por dificuldades também não caracteriza estado de necessidade, porque outros elementos poderiam ter sido feitos antes para que ele tentasse alguma negociação com a concessionária, para que depois, eventualmente, se fosse possível, tentasse alguma maneira irregular. O único ponto que me parece razoável aqui é a exclusão do crime continuado. Eu entendo que o crime de furto de energia ele não é permanente, ele é instantâneo de efeitos permanentes. Então, por conta disso, eu acho que é um crime único. Estou afastando a continuidade delitiva. Também não estou reconhecendo o arrependimento posterior, porque houve, na verdade, um parcelamento do débito que nem sequer foi totalmente quitado. Então, isso não demonstra, obviamente, arrependimento. Uma tentativa, talvez, de parcelamento do débito, e isso não aconteceu. Então, meu voto é um pouco mais longo, eu trago aqui doutrina, jurisprudência a respeito, analiso a prova total que foi colhida nos autos, e pelo meu voto, então, eu defiro o pedido para afastar a continuidade delitiva, reduzo a pena de reclusão em regime aberto, 10 dias multa, substituída apenas por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade. O revisor do desembargador Sérgio Mazina tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento o doutor Bruno. Eu estou, mais uma vez, acompanhando anteriormente votos pós-excelência. Também não vejo como dissolver aqui. Se trata de culpar o primeiro que apareceu. O primeiro que apareceu não era o faxineiro, não era o jardineiro, não era o motorista da empresa, era o proprietário. Ou seja, aquele que ganhava exatamente deixou de pagar exatamente as contas e custos que correspondem ao período identificado. E é claro que é aquele que efetivamente lucrava com expediente de não pagamento da energia elétrica. Portanto, é claro que ele era responsável por aquilo que estava sendo operado naquele momento. Portanto, não há como falar em absolução. Com relação à solução da Vossa Excelência, também não há como falar em continuidade diretiva. O crime é instantâneo. Embora se prolongue no tempo os efeitos do crime. Um crime instantâneo de efeitos permanentes, como Vossa Excelência muito bem frisa no seu voto. Portanto, é um crime único. E Vossa Excelência frisa isso e corrige, consequentemente, a pena aplicada. E, finalmente, também não cabe falar em arrependimento posterior, até porque não está comprovado sequer documentalmente o ressarcimento integral do dano. E, consequentemente, não há como falar em arrependimento posterior. Portanto, estou acompanhando inteiramente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Sérgio. Bom, o relator e revisor deferem parcialmente o pedido. Está em discussão. Alguma divergência? Muito bem, doutor Bruno, esse é o resultado. Por votação unânime, deferiram, em parte, o pedido para afastar a continuidade delitiva, reduzir a pena a 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias multa de valor unitário mínimo, substituída por prestação de serviço à comunidade. Como já disse anteriormente, o senhor terá conhecimento integral do voto, talvez ainda hoje,
Eu agradeço a presença, tenha um bom dia. Bom trabalho a todos, abraço.